Ufa! Olha, ocupar esse espaço é também sobre responsabilidades. Eu me sinto muito responsável, comprometido com as pessoas que vieram antes de mim, né? Se eu estou aqui é porque pessoas outras vieram antes de mim, os meus ancestrais. Então eu sempre digo aos corpos negros, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, as pessoas todas que foram excluídas desses lugares ao longo de toda a história do país, que a gente tem esse compromisso ético, ancestral. Por isso também a gente não pode desistir, a gente não pode se abater, a gente precisa se aquilombar, a gente precisa estar em coletivo, entendendo qual é o nosso lugar, né? A importância de ocupar esse lugar, esse espaço, esse tempo no agora, né? Então eu me sinto muito responsável, mas também me sinto agradeço. Eu agradeço a ancestralidade por ter me permitido chegar até aqui, e eu sinto que eu estou cumprindo esse compromisso assim, com as pessoas que vieram antes. Assim, né? Então é um lugar de privilégio, mas um lugar de muita responsabilidade. E eu acho que nós temos muito o que fazer. Eu acho que o Brasil é um país racista, né? Eu acho que o racismo institucional, o racismo epistêmico, são duas facetas importantes do racismo de um jeito mais profundo, que é urgente no Brasil. A gente não pode naturalizar que mais da metade da população brasileira que é negra esteja fora, por exemplo, do sistema de conhecimento do Brasil. Nas universidades nós temos uma subrepresentação de pessoas negras. Nós não temos pessoas indígenas. Hoje mesmo, a gente vem para cá, nós teremos a primeira professora indígena na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde menos de 1% dos professores são negros e negras, né? Então eu acho que nós temos aí todo o extermínio da população trans, travesti, né? O feminicídio. Então são tantos desafios que perpassam as interlocuções entre esses três sistemas: o sistema colonial, o sistema patriarcal e o sistema capitalista. Mas nós estamos em movimento. Eu acho que o importante é isso também. Eu acho que não é terra arrasada, né? Não estamos começando, a gente está dando continuidade a um processo que vem lá de trás, a partir dessas lutas dos movimentos sociais negros, indígenas, feministas, LGBTQIA+. Então eu acho que por isso esse senso de responsabilidade, né? Como despertar essa desconstrução através da escola pública? Da escola, né? A escola, como eu falei, a escola pública para mim é uma grande questão, porque a escola pública ela é um território negro. Eu gosto sempre de dizer isso, né? É um território negro nesse sentido, e eu acho que ela, por ser um território negro, ela passa por tudo que ela passa. Ela, né, quando a gente pensa a formação dos professores, a infraestrutura das escolas, a formação pedagógica dos estudantes, todas as dificuldades de saneamento básico, de acesso à internet, de gás, telefone, o básico que as escolas públicas passam, está relacionado ao fato de que esse é um lugar de negros e pobres, sobretudo, nesse país. E a escola pública, ela é a tecnologia social da virada para mim, né? Porque quando a gente tiver a maior parte da população que ocupa a escola pública com bibliotecas decentes, né, com uma educação realmente emancipadora, como diz Paulo Freire, um processo de educação que é libertador, que traz consciência histórica, entendendo que esse presente é permeado do passado e que a gente vai construir um outro futuro, né? Uma escola digna. Eu acho que a gente vai ter outro país. Assim. Eu acho que claro que nem tudo está na escola. Não estou dizendo que a responsabilidade é só da escola, né? Mas ela é fundamental. A gente precisa de mais pessoas negras, né? De pessoas pobres ocupando os espaços de poder no Brasil, mas obviamente sem perder de vista essa consciência, porque nós também já sabemos o que significa pessoas negras ocupando posições de poder sem consciência histórica, mulheres ocupando espaços de poder sem consciência histórica do que é essa luta, do que é esse movimento, né? Então, representatividade sozinha, ela não basta. Ela precisa vir acompanhada de consciência política, histórica, epistemológica, de compromisso ético, e essa não é uma questão só das pessoas negras. Não é só uma questão das pessoas indígenas. Então a escola também é fundamental no sentido de provocar, de trazer o projeto de educação para as relações étnico-raciais. Por isso que é relação. Como é que pessoas negras e não negras podem se relacionar para desconstruir um sistema que não foi causado pelas pessoas negras, né, indígenas. Você já vê essa realidade lá? Da astronomia e da cosmologia do ponto de vista decolonial. Assuntos cada vez mais sendo inseridos desse ponto de vista. E até puxando um pouquinho que a gente conversou com ele agora há pouco, ele falar de história lá não tá. A história real, quando a gente vai ali para o nome da escrita, ele ouve. E aí
aí, qual a importância da gente estar discutindo isso? A astrofísica, para mim, é um lugar fundamental. Não deu tempo de falar isso aqui, mas quando a gente fala de cosmologia igual a filosofia, ao longo da história da ciência, a física tem um papel fundamental para dizer o que é ciência. É a física que diz para a antropologia o que é ciência, para a economia, para a psicologia. Né? Então, se a física fez isso, ela ajudou a construir essa perspectiva de o que é ciência, de uma antropologia racista, que hoje, inclusive, foge da discussão racial. Bom, a física tem tudo a ver. O que seria a Revolução Industrial sem termodinâmica? E o que é a Revolução Industrial e capitalismo? E qual é a relação entre pessoas negras dentro, por exemplo, do projeto de Revolução Industrial? Então, a física, a matemática, as ciências exatas tem tudo a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui, porque também tem uma estatística de olhar para o lado. Quando você chega nas conferências internacionais, você não tem cientistas astrofísicos, engenheiros, né, matemáticas, negros, indígenas, quilombolas. Onde é que estão essas pessoas? Elas não gostam de física naturalmente? É uma condição natural que as pessoas negras só querem jogar futebol, dançar funk? Não. As pessoas negras podem fazer o que elas quiserem, só que elas não têm oportunidade. Né? Então, há uma questão fundamental das ciências exatas que é a subrepresentação dessas pessoas. Então, se as ciências exatas, que são responsáveis ao longo da história moderna e contemporânea de definir o que é ciência e o que é tecnologia, ela também é responsável por essa exclusão, ela vai precisar hoje se mover nesse sentido. Então, os movimentos que eu tenho feito nas ciências exatas, na física, sobretudo na astrofísica, é de trazer essa reflexão. Mas como? Filosoficamente, epistemologicamente, matematicamente, mostrando que de fato nós estamos conectados, né? Como fizeram outros que vieram antes, Sheikh Anta Diop, né? E tantas outras pensadoras e pensadores que sempre questionaram esse sistema de exclusão dessas pessoas. Desde o momento que o senhor entrou na universidade até agora, né, a gente tem, quando a gente pensa num pesquisador, principalmente dessas áreas, vem sempre à mente um estereótipo de um pesquisador branco, né, homem. Hoje em dia, o senhor acha que esse espaço está mais diverso? O senhor tem visto isso na universidade? Não. Aí vamos pensar, a política de ação afirmativa, ela foi crucial, e está sendo, e precisa continuar. Que são pelo menos 10 anos de ação afirmativa quando a gente pensa 400 anos de um sistema de escravidão que exclui todo mundo, né? Então, a ação afirmativa ela precisa continuar. Chegaram muitos estudantes negros, indígenas, quilombolas à graduação. Precisamos ampliar a pós-graduação, porque a pós-graduação é um lugar importante de poder nessas relações. Chegar às universidades como professoras e como professores, né? Então, a política de ação afirmativa ela foi crucial. Ela trouxe mais diversidade, mas os estudantes precisam permanecer. Os estudantes precisam de projetos específicos de alimentação, de moradia, né? De horários, que os estudantes negros precisam trabalhar. Então, a gente também precisa repensar as nossas relações para entender, né, qual é o nosso papel ao longo de todo esse processo. Então, as políticas de ação afirmativa elas são fundamentais. Avançamos, mas ainda precisamos avançar mais. Queremos mais médicas e médicos negras, queremos juízas e juízes. Olha o sistema de justiça do Brasil, é um sistema que encarcera majoritariamente pessoas negras. Enquanto a gente tem uma subrepresentação de pessoas negras nas universidades, chega lá nos presídios, nós temos um recorte muito bem colocado de raça, de classe e de gênero. E por que a gente naturaliza isso? Que sistema de justiça é esse que encarcera pessoas negras majoritariamente? O oxigênio que eu falei aqui das estrelas, o oxigênio que a gente respira, ele é formado, sobretudo, em processos de nascimento e vida e morte de estrelas muito massivas. Esse oxigênio que leva milhões de anos para ser produzido no universo é o oxigênio que falta lá no corpo negro, né? Quando lá o pescoço, né? O peso do joelho do policial. Né? E do mesmo sistema de justiça branco, que encarcera sobretudo pessoas negras, às vezes por conta de uma maçã, né? Então, assim, esse sistema de justiça, ele é um sistema racista. Então, como é que os estudantes de direito, como é que os juízes e as juízas não vão ter um projeto de educação antirracista? Eles precisam porque eles estão enviesados racialmente. E mais, a questão mais grave que eu acho, a partir de tudo que vocês perguntaram aqui, é que no Brasil ainda a gente nega o racismo. A gente não tem dificuldade no Brasil de discutir cura quântica, de astrologia, a gente fala de a questão do criacionismo, a gente fala da terraplanismo, a gente discute tudo isso. Agora, o racismo científico, enquanto pseudociência, que trouxe toda essa ideia de que pessoas negras e indígenas são inferiores, a gente não discute. A gente não coloca à mesa.
Mas é essa pseudociência que ainda articula o jeito de lidar com a justiça por muitos juízes, que acham que as pessoas negras são potencialmente criminosas. É o jeito de lidar da medicina, quando, por exemplo, médicas e médicos não querem tocar o corpo das pessoas negras, ou acham até que as pessoas negras suportam mais, por exemplo, dor. E eu não estou falando de achismo, porque eu não falo de achismo, eu sou cientista, eu estou falando com base em dados, né? Os mesmos dados que cientistas não querem ver. Por isso que eu digo que nós temos hoje no Brasil cientistas, filósofos, médicos negacionistas, porque negam o racismo, negam evidências de que o racismo existe e de que ele articula as nossas estruturas. Então, por isso a educação básica é importante, por isso que a universidade é importante, por isso que as ciências exatas, todas as áreas vão precisar fazer esse movimento reconhecendo o seu racismo do dia a dia.